Olá pessoal, antes de começar a nossa viagem eu peço a você que inscreva-se, curta, compartilhe e comenta aí para me ajudar a trazer mais vídeos para o nosso estudo. A Amazônia já não seria mais a mesma depois que espanhóis, portugueses e outros expedicionários de outros países começaram a desbravar e explorar cada canto desse misterioso e rico chão. Hoje iremos falar desse grande expedicionário português muito experiente chamado Pedro Teixeira. Mas quem foi Pedro Teixeira? Ele foi um militar português explorador que, no século XVI, viajou por toda a extensão do rio Amazonas. Quase um século depois de Orellana, o português Pedro Teixeira chefiou uma expedição partindo de Belém, do Pará. Nascido em Cantanhede, a data do seu nascimento é desconhecida e suas façanhas são consideradas notáveis até pelos padrões de hoje. E como no vídeo de Francisco Orellana, nós iremos focar na expedição pelo rio Amazonas, já que Pedro Teixeira viria a fazer um caminho inverso do espanhol, e o mesmo iria por um recuo nos limites do Tratado de Tordesilhas na Amazônia, tomando aquelas terras para a coroa portuguesa. Então prepare-se você, meu amigo estudante, concurseiro, vestibulando ou do ensino médio. Pegue seu papel, caneta, tablet, porque agora vamos fazer essa navegação junto ao expedicionário Pedro Teixeira. Expedição de Pedro Teixeira. A história nos aponta a tentativa feita em 1636 por alguns frades franciscanos do convento de Quito de alargar o campo espiritual e fazer o maior número de cristãos, procurando submeter à disciplina da igreja os indígenas da região do Napo e seus afluentes, conhecido pelo nome de encabelados, por deixarem crescer os cabelos até os joelhos. Os denodados soldados de Cristo, sob a garantia de uma escolta comandada por João de Palácios, partiram de Quito para a missão evangélica dos antropófagos. Sucedeu, porém, que um agente da empresa maltratasse um indígena, que se tornou rebelde. Isso bastou para que os outros se amontoassem e matassem a guarnição, sendo também trucidado o comandante. Não se sentindo seguros, os missionários fugiram uns para o Quito, enquanto outros abandonavam o Aguarico, ou Rio de Ouro, e tomavam o rumo do Napo, cuja a corrente desceram na incerteza de seu destino. Desses últimos faziam parte dos religiosos leigos, Frei Domingos de Brieva e Frei André de Toledo. O português Domingo Fernandes, que dizia conhecer o Pará e 6 praças espanholas e alguns indígenas. Embarcaram em uma canoa e puseram-se ao largo Napo, em fora, até chegarem surpresos ao Amazonas, que se distendia majestoso aos seus olhos. Muitos dias depois chegaram ao forte de Gurupá, mortos de fadigas e encambrulhados de miséria. Recebidos pela população atônita de ver aqueles homens seminus e esqueléticos e pelo comandante do forte, foram, depois do necessário repouso, encaminhados ao Pará e ao governador em São Luís. Jacome Raimundo de Noronha ouviu-os atentamente e de logo concebeu a ideia de organizar uma expedição ao Peru, servindo-se de um dos missionários que ele fez a narração pungente da travessia. Determinou aquele representante de Portugal, aliás, acusado de se ter apossado do poder ilicitamente mediante fraude, de aparelhar uma esquadra que subisse o rio até os Andes e explorasse o Vale Miraculoso. Imaginou uma visita de cortesia ao vice-rei do Peru. Por essa época, Portugal achava-se, como dissemos, subordinado ao governo da Espanha e, não obstante, guardava a sua linha cavalheiresca e mantinha os usos e as tradições de sua nobre raça. O governador Jacome lavrava um tento,
ordenando a diligência, e com isso naturalmente impunha-se as graças do soberano. Idealizou a entrada e confiou a um dos mais astutos, graves e bravos oficiais, Pedro Teixeira, já muitas vezes coberto de glória nas batalhas com a patente de Capitão-Mor e todos os poderes de general do Estado, o qual havia de dar um alto relevo àquela prodigiosa arrancada. Quando se soube da articulação da empresa, houve um movimento de assombro. O governador estava louco, diziam, em empreender uma expedição tão temerária, desfalcando o Pará de suas forças e expondo-o à pirataria dos holandeses, cuja as vistas cobiçosas não se distraíam das fibras verdôneas do estuário. Vencendo todos os obstáculos que sonhem a aparecer em conjunturas semelhantes, apesar do auxílio que lhe prestou o governador, Pedro Teixeira dependeu muito dos seus recursos. Saindo de Belém do Pará, a 28 de outubro de 1636, dirigiu-se a Cametá, onde a bandeira recebeu os últimos aprestos. Compunha-se de mais de 1000 pessoas, entre oficiais, soldados, práticos, capelão, indígenas flecheiros e indígenas remadores. Dela faziam parte o brasileiro Bento Rodrigues de Oliveira, com patente de coronel em substituição ao mestre do campo Antônio de Azabuja, que se recusou a seguir. O sargento-mor Felipe de Barros Contrim, os capitães de infantaria Pedro da Costa Favela e Pedro Baião de Abreu, o sertanista Bento da Costa, o padre Agostinho das Chagas e o capelão Frei Domingos de Brieva. O deslocamento da força, acomodada em 16 canoas de grande porte, em rio tão largo e de corrente impetuosa, exigia penosos esforços. Tanto que a armada fez uma parada numa extensa ilha, a que deu o nome o capitão de Ilha das Areias. Durante o tempo da demora para o descanso, pôde-se notar o desânimo que invadia aquela gente, pelas doenças e pela fuga dos indígenas remeiros. Tratou de desfazer a impressão, anunciando que o término da viagem estava próximo. Ao mesmo propósito, mandou que seguisse na frente o coronel Bento Rodrigues de Oliveira, perito em língua geral e prático de navegação, com a recomendação de ir descrevendo o roteiro e assinalando os acidentes principais da terra. Seguia-lhe à esteira o general que, a 3 de junho, chegava às aprazíveis praias de um formoso rio, que saía da província dos Encabelados para a povoação toda de índios rebeldes. Postou aí a maior porção de suas tropas, sob o comando de Pedro da Costa Favela e a assistência do capitão Pedro Baião de Abreu. A 24 de junho de 1638 chegava a população de Paiamino, a primeira dos castelhanos, da jurisdição de Quito, e um pouco mais tarde aportava a esquadrilha do Capitão-Mor. Desde que pisaram nas terras do Peru, foram recebendo manifestações calorosas. Na capital equatoriana, a recepção assumiu um caráter festivo, intenso, com a presença da nobreza e o acolhimento que lhes prestaram a Câmara e a Real Audiência. Cartas foram expedidas ao vice-rei Conde Chinchón. O governo do Peru, ordenando todas as homenagens aos portugueses em regozijo pela sua visita, manifestou, entretanto, a sua apreensão de que os holandeses viessem a se utilizar da nova rota para as preciosas minas de Potosi, e sugeriu a volta da armada, que devia ser abundantemente provida de todas as munições de guerra e de boca, lembrando ainda a conveniência de seguirem 2 homens letrados que descrevessem o relato da jornada para ser apresentado ao rei. Executando essas ordens, a Real Audiência de Quito elegeu 2 missionários jesuítas, o padre Cristóvão de Acunã e o padre André de Artiena, consumado teólogo. Conseguiram reunir-se à armada portuguesa outros sacerdotes, Frei Pedro de la Rua Cisne,
Frei João da Mercê, Frei Diogo de Conceição, Frei Afonso de Almejo, da Ordem da Nossa Senhora das Mercês. Largando de Quito por outro caminho que não o de ida, tomou o comandante as suas canoas e fez-se de velas rio abaixo. No Aguarico, foi informado dos violentos ataques que a tropa ali estabelecida recebia dos índios encabelados e da reação que os seus opuseram, esgotando todos os meios de pacificação. Continuou a repelir as agressões dos bravos selvagens e dispôs-se a permanecer alguns meses no referido local, para o fim de renovar a sua frota e descansar um pouco. Escolheu então o terreno adequado e fundou a povoação franciscana, que ia servir de baliza aos domínios das duas coroas, conforme instruções do seu regimento. A cerimônia de inauguração foi breve. Pedro Teixeira solenemente declarou que, de acordo com a determinação do seu regimento, tomava posse daquelas terras em nome de Felipe IV, pela coroa de Portugal, e lançou para o ar um punhado de terra, repetindo os mesmos dizeres que não encontraram oposição nenhuma. Lavrou-se da ocorrência uma ata que por todos foi assinada no dia 16 de agosto de 1639. Estavam assim recuados os limites imaginários do Tratado de Tordesilhas. A esquadra, depois de muitas pousadas, chegava ao Pará em 12 de dezembro, quase 2 anos depois de ter partido no cumprimento de uma empresa gloriosa. A multidão em Belém saudava delirantemente. A primeira tentativa de fixação dos limites da soberania portuguesa no Amazonas, ela revela de parte do governador do Maranhão uma lúcida visão geopolítica das vantagens da posição-chave de Belém do Pará. Criou o mito do Rio do Ouro como limite do estado, permitiu a expansão no Rio Negro, entrevista por Pedro Teixeira, e a fixação das lindes pelo Madeira, cujos ramos terminais descem com efeito na região argentífera de Potosí. Expedicionários lusos e lusos brasileiros estavam compenetrados dos altos interesses da expedição. Ao assinarem o auto da posse, eles afirmaram a consciência política de um Estado em plena expansão. Jacome Raimundo de Noronha, Pedro Teixeira e os seus companheiros pertencem ao número de grandes construtores do Brasil. A viagem ao Amazonas obedeceu a um plano nacionalista, de que tinha o conhecimento Pedro Teixeira e os comandantes superiores da entrada. A tomada de posse à margem do Napo, cerca das bocainas do Rio do Ouro, já estava previamente estabelecida na carta de prego que aquele oficial recebeu, para só abrir passando o país dos Omáguas e fundar a franciscana para marcar os limites entre as duas nações, Portugal e Espanha. Convém ser lembrado que, com a divulgação das descrições da bacia amazônica, através dos informes de Pedro Teixeira e outros, surgiu na França o projeto da fundação de um grande império que devia ter por sede a ponta de Camanaus, lugar em que se assenta hoje a cidade de Manaus. Porém, a diplomacia francesa absteve-se dessa pretensão, porque Portugal já estava independente e nada aconselhava a conquista de um país amigo. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor.